Vamos lá, outro ponto que é notável quando a gente está analisando uma imagem é o ângulo que essa câmera está. E isso se confunde e se mistura com todas as classes que a gente teve aqui. E saber controlar bem o ângulo pode ser uma ferramenta muito forte para situações de improviso. Às vezes o fundo não está tão legal, muda o ângulo. Às vezes o teto ou o chão da locação não está muito bonito, muda o ângulo. Então essa aula é bem rapidinha, mas eu vou te passar algumas bases para você ter na cabeça na hora que for posicionar a câmera ou for conversar com a equipe que vai fazer isso. We don't create shit. We don't build anything. No. So if you got a client who bought stock at 8 and it now sits at 16 and he's all fucking happy, he wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home, you don't let him do that. A câmera pode ser angulada em dois eixos, na vertical e na horizontal. E tudo isso é em relação à cena que está acontecendo ali. Muito do que eu vou passar aqui conversa com a aula de composição e de valores de plano. E muitas vezes você pedindo algum desses planos que eu passei lá atrás, você já vai estar embutindo nessa comunicação esses ângulos. E lembrando que podemos angular tanto a câmera quanto os objetos em cena. Se queremos manter um ângulo por causa de como o fundo está enquadrado e o personagem acabou ficando muito chapado, muito mal enquadrado, muda ele, pede para ele se movimentar e vai avaliando os efeitos disso na câmera. Muitas vezes, pequenos movimentos de eixo do personagem, a gente já ganha uma profundidade muito interessante. Não pode fumar aqui dentro, Esther. Ah, é? E você vai fazer o quê? Me pôr de castigo? Calma, Ana, respira. Você quer me matar intoxicada? Que isso? Você só piorou mesmo depois que saiu de casa. Horizontalmente, a gente pode circular esse personagem por vários ângulos, começando do frontal, que temos a pessoa bem de frente para a câmera. Não necessariamente ela vai ficar centralizada ali no quadro, mas ela vai estar bem de frente. Depois, rodando ali no eixo horizontal, a gente tem a cena a 45 graus. Aqui eu já acho um plano mais interessante, que a gente ganha profundidade no personagem. Quando temos ele não de frente para a câmera, começamos a observar como a luz cai melhor nele. Mostra que tem diferentes camadas de profundidade e isso a gente pode observar na pintura mesmo. Dificilmente quando a gente vê uma pintura de uma pessoa, ela vai estar frontal. Geralmente ela vai estar com um ombro mais para trás do que o outro, num ângulo mais ou menos de 45 graus. E isso cria uma profundidade na cena. Parte do corpo está mais perto e parte está mais longe da câmera. E isso enriquece a cena. Andando mais para a lateral da cena, a gente tem o shot lateral e ele pode ser esteticamente muito interessante. E todos esses ângulos servem para reforçar ou esconder algo na cena. Então aqui em Old Boy a gente tem primeiro um plano aberto e depois um plano lateral. Logo, é um plano aberto lateral. E ele evidencia o caminho que o personagem vai percorrer nessa cena. E interessante a gente notar aqui também aquela teoria da esquerda para a direita. O personagem está fugindo do lugar que ele estava, ele quer ir para o novo, sair do habitual, então ele vai da esquerda para a direita. Agora no eixo vertical a gente tem nomes famosos, que é importante você entender, mas vamos começar do mais usado, que é o ângulo plano. Ele fica geralmente na altura do olhar do personagem, a lente fica nessa altura aqui, e isso cria uma sensação neutra. Você se coloca frente a frente com o que você está vendo, então é a primeira posição que a gente coloca a câmera. Depois disso, indo mais para baixo, a gente tem o contre-plongé. Esse nome vem do francês e é legal você saber porque evita a confusão entre o plongé e o contre-plongé. Qual é qual? Então plongé é mergulho. E você imagina a câmera indo mergulhar, ela está apontando para baixo. Então plongé é a câmera apontando para baixo e o contra-plongé é o contrário, de baixo para cima. E ele, além de servir como um ponto de vista de várias situações, de porta-mala de carro, de geladeira sendo aberta ou de alguém no chão, ele demonstra a superioridade do que está sendo filmado. Quando vemos alguém de baixo, colocamos no personagem uma sensação de estar superior ao público, de ser alguém maior do que ele realmente é. E o plongé passa a sensação contrária, de alguém mais fraco, mais fragilizado, menor do que realmente é. E aí o último ângulo que você vai verticalmente é o zenital, que é a câmera lá de cima, que eu já expliquei na aula de valor do plano, então não vou me repetir. E é interessante lembrar que todas as escolhas dos ângulos podem ser feitas de maneira bem sutil e passar uma sensação forte para o espectador. Quando você for gravar uma entrevista, por exemplo, e quer dar um ar de superioridade para essa pessoa que você está entrevistando, posiciona a câmera um pouco mais abaixo do que a linha do olhar dele. E fazer um pequeno contra-plongé já vai ajudar muito nessa sensação que você quer passar. Então vai lá, testa o conhecimento que eu te passei aqui hoje e depois me manda o resultado que ficou no seu vídeo.